Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o último reino da Terra. A nossa série está no comecinho, está engrenando, por isso você precisa compartilhar. Você já se inscreveu no canal, não é? Muito obrigado. Você é valioso para nós. A série O Último Reino na Terra vai falar sobre a história do cristianismo a partir dos relatos do Novo Testamento. Como nasceu e o que vai acontecer com os povos da cristandade. Então, esse sétimo reino é aquela pedra tirada não por mão humana, que o profeta Daniel descreveu, que o rei Nabuco viu e que o profeta descreveu. Ele diz que aquela pedra se arrojaria da rocha nos pés da estátua e que essa rocha cresceria e tomaria tamanho inimaginável. A gente sabe, os sabidinhos da Bíblia, os estudiosos, todos estão de acordo que essa rocha é Cristo. Essa rocha é Jesus. Porque Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, mas sobre essa rocha construirei a minha igreja. Essa rocha é Jesus. Ontem nós avaliamos o primeiro capítulo do livro Atos dos Apóstolos. O livro Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Lucas escreveu 2 livros, o que leva o seu nome, Lucas, e o livro Atos dos Apóstolos. E ele fala para o dileto Teófilo: eu vou contar para você, o que aconteceu, como foi a vida de Jesus. E ele escreveu o livro de Lucas. Eu vou contar para você como foi o princípio da igreja cristã, que Paulo chamou de Novo Israel. Então ele conta que nós vamos seguir essa saga. Eu terminei ontem dizendo que Jesus escolheu 12 apóstolos. E eu disse que esses 12 apóstolos, se eu não disse, estou falando agora, eles foram os primeiros ministros desse reino. Todos eles foram colunas do templo erigido por Cristo. Todos eles foram colunas, exceto um. Lembra que eu falei que exceto um? Esse um, ele viveu com Jesus todo o período do ministério de Cristo. Ele gostava de Jesus, mas ele tinha um fraco. Ele era humano. O humano sempre vai prevalecer, a menos que o humano lute contra isso. Então eu vou contar 2 experiências aí, desse Judas e de Pedro. Pedro era o líder do grupo e Judas também era o tesoureiro. Então, se fôssemos colocar
atualizado, a gente ficaria assim. Pedro, bom dia, moça, tudo bem? Quer aparecer aqui no canal Vigia das Pessoas? Olá. Ah, você é muito bonita, qual é o seu nome? Esther. Muito prazer, eu sou o Vigia das Pessoas. Meu nome é Cícero. Prazer, vizinho. Você já ouviu falar no canal Vigia das Pessoas? Não é no YouTube? É no YouTube, entra lá. Vigia das Pessoas. Olha, nosso objetivo aqui... Você é cristã? Eu já fui da igreja. Ela já foi da igreja, então ela é cristã. Isso é muito bom. Acompanhe meus vídeos porque, apesar de simples, eles são bem assim assertivos, tá bom? É um prazer ter você aqui e se inscreva lá no canal, converse com a gente, vamos continuar essa conversa, tá bom? Tá. Nós acabamos de fazer uma série chamada Os Grandes Profetas Maiores. Então você vai ver lá e fala de todos os profetas. Antes nós falamos das crônicas de Israel, onde eu contei a história dos patriarcas e dos reis de Israel. Então você fala da Bíblia, moço? É Bíblia, isso aqui, ó. Você gosta da Bíblia? Eu já li algumas vezes, lá em casa. Você também. Pegue sua Bíblia e leia, porque não é apenas um livro de história. É um livro que conta a nossa vida. Por exemplo, eu estou falando aqui dos discípulos. Eram 12, você sabe, né? E tinha um que tinha um defeito muito grande. Você sabe qual é o defeito dele? Qual era? Judas? Ah, palma pra ela aí, gente! Ó, essa merece um like. O Judas, ele tinha um defeito muito grande. Agora essa você vai acertar. Ele já sabe, que eu já falei pra eles. Qual era o defeito de Judas? Ele era, até aí tá certo, agora é uma palavra, começa com H. Hipócrita? Também! Ele era humano. Ele era humano, gente. E Jesus escolheu 12 humanos para ser as torres de seu grande castelo, o templo de Jesus. E desses 12 pilares, um estava ruído. Na verdade, todos estavam ruídos. Por exemplo, Pedro. Pedro era o líder do grupo. Se a gente fosse colocar hoje, tem a igreja, não é? A igreja não tem um presidente? Então Pedro seria o presidente. O Papa? É. Eu estou pensando em outra igreja. Você pensou nessa igreja católica. Então Pedro seria o Papa. De fato, eles até falam que eles são herdeiros de Papa. Mentira, viu? Então Pedro seria o presidente, o Papa. E Judas seria o tesoureiro. Entende? Então Pedro seria o presidente, Judas seria o tesoureiro, e tem um outro que é Tiago também, que esse seria o secretário da grande estrutura, sabe? Eles são maravilhosos, mas eles têm um problema. Qual o problema? Eles são humanos. E quando a gente, humano, vai fazer algum empreendimento, a tendência é a gente colocar o nosso egoísmo em parte. E é que aconteceu. Ele, como humano, estava ali cuidando da caixa de dinheiro. E aí de vez em quando ele pegava algum dinheirinho e colocava no bolso dele. Não parece tão moderna essa ação? A gente não vê aí? Então, a gente não vê aí todo dia políticos aparecendo com dinheiro no bolso? Mas isso não é um problema para Deus, porque nós somos humanos e Deus é especialista em tratar humanos. O outro, Pedro, que era o chefe, Jesus foi tão bravo com ele assim, duro,
e chamou ele de diabo. Falou, sai de mim, diabo. E aí depois ele se arrependeu e voltou para os braços de Deus. E Judas, ele não voltou. Foi o único que não aceitou, que não voltou. E ele morreu. Aliás, todos morreram, sabia? Você sabia que todos os discípulos de Jesus morreram? Uma exceção. Quem? João. Ah, você é sabidinha. Ela não tem cara de sabidinha. Olha como é que ela é bonita. Chega mais perto para você ficar. Ó. Chega mais perto para aparecer. Tá vendo aqui? Ela é sabida. João foi o único apóstolo que não morreu. Todos morreram. E de morte trágica, sabe? Pedro, por exemplo, morreu crucificado de ponta cabeça. Paulo, eu acho que ele foi degolado. E é assim. E esse infeliz, que é humano como Pedro, mas a diferença é que ele não aceitou Cristo. Quando Cristo ofereceu-lhe o perdão, ele disse não. E aí quando ele viu que Jesus estava sendo morto, condenado, porque ele traiu Jesus, aí ele se condoeu, devolveu o dinheiro que ele tinha roubado, mas não admitiu a sua falha. Foi lá e se enforcou. Horroroso, horroroso. Hoje estamos falando da formação dessa igreja. Jesus, quando subiu ao céu, ele falou assim, eu vou mandar para vocês outro consolador. Está se olhando no espelho. As mulheres são muito vaidosas. Estou entregando ela. Ela está aqui se olhando no espelho do carro. E as mulheres, ela está sempre olhando o cabelo, ela tá bonita, né? Ela até perdi o que eu estava falando. Já falando de Judas. E Judas, ele não se arrependeu e morreu. Então, Jesus foi morto, depois ressuscitou e prometeu o Consolador. Esse Consolador seria outro igual a Cristo, sabia? Aí ele mandou o Espírito Santo, e era melhor do que Jesus. Por quê? Enquanto Jesus vivia do lado do ser humano, o Espírito Santo vai viver dentro do ser humano. Apocalipse fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro e vou morar com você. Então, essa é a vantagem do Espírito Santo. Ele vai morar, ele é nosso Consolador também, e ele mora dentro de nós. Entendeu? Então, cumpriu-se o dia de Pentecostes. Estávamos reunidos no mesmo lugar. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram com medo, assustados, e ficaram presos na casa, provavelmente de Pedro. Eles ficavam juntos, porque a polícia judaica estava percorrendo, procurando eles. Mas aí, de repente, e Jesus disse, vai vir sobre vós o Espírito Santo, o outro Consolador. E de repente, vem do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O que será que é isso? O que será que é isso, essa língua de fogo caindo em cima deles? Vou dar um spoiler. O Espírito Santo está descendo sobre eles em forma de língua de fogo. Vai escutando. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, porque as pessoas que estavam ali ao redor dele, elas eram da região ali, e cada um falava a sua própria língua. Só que eles começavam a falar, e quando eles começaram a falar para pregar de Jesus, cada um ouvia na sua própria língua materna. Por exemplo, vamos supor, você é americana, você fala inglês. Aí o Espírito Santo desceu sobre mim, eu nunca falei inglês.
Mas eu começo a falar e você começa a entender. Entendeu? Isso, em resumo, é o dom do Espírito Santo. Por isso ele é representado por uma língua vigia. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Bom dia, cavalheiro. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Beleza? Vá com Deus. Pode ser, tá vendo? Ó? A sabedoria, ela vem de Deus. As línguas que desceram eram línguas, porque as pessoas falavam línguas dos outros. E esse símbolo quer dizer que Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, ou representado pelo Espírito Santo, ele fala a língua do céu para nós. Ele interpreta a língua do céu e interpreta a nossa língua para Deus. Gostei da sua fala, viu? E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Tinha gente de toda língua. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia na sua própria língua. O Espírito Santo, um tradutor automático. Não é fascinante? E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Não são pescadores, pessoas comuns? Como é que eles estão falando na língua deles e nós estamos entendendo na nossa língua? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Tá vendo? Pessoas de todas as línguas do mundo estavam ouvindo a pregação de Jesus na sua língua materna. Você não precisa aprender a ler hebraico para entender a língua da Bíblia. Porque o Espírito Santo traduz para nós. Se você aprender, é legal. Você sabe alguma língua estrangeira? Eu também não. Mas eu conheço a língua do Espírito Santo. Porque ela traduz para nós a vontade de Deus. Judeus como prosélito. Sabe o que é prosélito? Prosélito é um recém-convertido. Cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, estupefatos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isso? Eles falavam: o que está acontecendo? Mas enquanto uns se maravilhavam, outros zombavam. E diziam: estão cheios de mosto. Você sabe o que é isso? É que eu estou lendo na linguagem antiga. Na linguagem moderna, como eu já ouvi na linguagem do Cid Moreira, eu sei o que é. Mosto é vinho. Estão cheios de vinho. Eles estão embriagados. É muito doído você atribuir uma obra de Deus ao vinho, à cachaça, não é? E aí Pedro, que era o líder deles, lembra que eu falei que Pedro era o Papa? Pedro era o Papa ali. Mas Pedro nunca foi Papa. Entende? Alguém usurpou a cadeira de Pedro. Poxa, depois eu vou falar sobre isso. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejas-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo ainda a 3ª hora do dia. Terceira, 6, 1, 7, segunda, 8 a terceira. Não, 6, 7, 8, 9. Era 9 da manhã. Na Bíblia, na linguagem de hoje, já está traduzido essas informações. Então, não vos preocupeis com isso, tá bom? Mas isto
é o que foi dito pelo profeta Joel. Lembra que nós falamos da saga dos profetas? Não tem possibilidade. Adeus. Ó, na saga do profeta nós dissemos que Joel disse que o Espírito Santo viria. E Pedro se levanta agora e fala, está acontecendo hoje essa profecia. Senta um pouquinho ali para descansar, daqui a pouco a gente vai. Só vou dar um encerramento, tá bom? Essa moça passou aqui, ela é encantadora. Ela tá brava comigo que acabou de perder o ônibus. Desculpa, mas é que eu me divirto demais com qualquer coisa. Então Pedro ele se apresentou e falou assim, não, estes homens não estão bêbados, porque apenas são 9 horas da manhã, agora são 8. Então hoje em dia as pessoas se embebedam de madrugada, a qualquer hora. Antigamente não, seria um absurdo alguém se embebedar às 9 da manhã. Bom dia, moço. Vai com Deus. Então ele disse, o que está acontecendo hoje é o cumprimento dessa profecia de Joel. E o cumprimento é esse, ó. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos terão visões, e vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e eles profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Uau! Antes de Deus voltar à terra, na pessoa de Jesus Cristo, Ele vai derramar profusão do Espírito Santo. Isso significa que jovens sonharão, crianças, mancebos terão visões e falarão, eu vi Deus. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Vocês viram os milagres que Jesus fez aqui entre nós. Vocês foram curados. Vocês que eram cegos passaram a ver. A estes que vos foi entregue pelo determinado conselho e procedência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pela mão dos injustos. Vocês mataram o justo. E é a este que eu estou pregando agora, ao qual o Deus do céu ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Ele disse, Jesus não poderia ficar morto. Por isso o poder de Deus o tirou da tumba. E hoje ele está se manifestando, porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Desculpa. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. O servo de Deus, Jesus Cristo, não seria corrompido na terra, ou seja, seu corpo não putrefaria. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, como a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos
livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós hoje somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Bom dia, meus irmãos. Amém. Quer aparecer no YouTube aqui ao vivo? Não. Volta aqui e fala bom dia. Vá com Deus. Eles não quiseram, mas é um casal bonito, tá indo para a igreja pelo jeito. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-se à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. Saibais, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Tá vendo? Por isso que essa nova série chama O Sétimo Reino da Terra. Porque o próprio Deus, Jeová lá nas alturas, constituiu Jesus Cristo como nosso Senhor e Rei. A partir de então está inaugurada o grande reino do Messias. Entende? E a promessa é que ele vai voltar. E ele vai nos levar. E vamos morar com ele no céu. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: então o que vamos fazer, meus irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Arrependei-vos, meus irmãos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Não tem outro jeito. A única solução para a sua vida é ser batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados. Porque Judas não aceitou esse arrependimento. Ele era humano, mas não aceitou. Pedro, esse que está falando aqui para vocês, aqui no texto, não eu, aceitou e se arrependeu e foi batizado e recebeu o poder do Espírito Santo. Eu, o vigia do vigia das pessoas, estou aqui. Também aceitei. E hoje, pelo poder do Espírito Santo, eu estou falando isso a vocês. Recebam, aceitem a Jesus Cristo como seu Senhor e Mestre e sejam batizados. E vocês vão receber o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Entendeu? Você está sentindo o chamado de Deus? Então diga sim. Com muitas outras palavras, isto testifica e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Fugi da perversidade. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se 3.000 almas, 3.000 pessoas. A igreja de Cristo, o novo Israel de Deus, já tem 3.000 almas. De 12 pulou para 3.000 em uma hora. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aleluia! E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades, e fazendas, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão, em casa comiam, juntos com alegria,
e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Veja, eram todos humanos. A igreja passou de 12 pilares para 3.000 em uma hora, pelo poder do Espírito Santo. E o texto diz que ainda continuava sendo acrescentado pessoas. E agora está na hora de você fazer parte desse reino de Deus. O novo Israel de Deus. A igreja que Cristo Jesus fundou, o Messias. A igreja dos apóstolos. Ela vive hoje. São os povos que guardam os mandamentos de Deus. São os povos que seguem a Bíblia Sagrada. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.